Prodígio, C4 Pedro e Dita Finha partilham dor da perda dos seus pais na música Pai Nosso. Atenção que os únicos que tiveram a perda no mundo dos vivos dos seus pais foi apenas o C4 Pedro e também Prodígio. Quanto ao Dita Finha, tem o seu pai ainda vivo, mas o mesmo não o considera, fruto de várias turbulências, se não contradições que vêm afetando a sua forma de relacionamento entre pai e filho. Mais informações você saberá nos próximos segundos. Nos últimos tempos, tem se tornado comum fazer homenagem aos entes queridos e, para quem faz arte, se não mesmo música, acaba por colocar em cima de uma melodia, em formato de palavras ou versos, os sentimentos que tem sobre o seu ente querido. E nesta música Pai Nosso, Prodígio, C4 Pedro e Dita Finha colocaram os sentimentos sobre os seus pais. Atenção que é uma música diferente, onde tem um lado que fala bem, que é do Prodígio, e outro lado que vai atacando as qualidades que não tem o seu próprio pai em defesa de Dita Finha. Porque a verdade seja dita, nem todo pai consegue criar, preste atenção e dê o seu amor ao seu filho. Eis a razão desta mesma música. E o título é bastante sugestivo, Pai Nosso. Não é apenas uma frase totalmente desconhecida, porque até em termos de oração, se não mesmo orações, existe uma oração no catolicismo e não só, como também na metodista, intitulada Pai Nosso. Como disse há minutos atrás, a homenagem pelos músicos não tem acontecido apenas nesses últimos tempos, mas sim já vem há bastante tempo. Desde a perda, por exemplo, do culturista Amizade, foi feito um lamento, conforme você vê nas imagens. Fora disso, o rapper NGA, quando perdeu a sua mãe, Dona Tina, também não se deixou calar e fez uma música especial direcionando assim palavras à sua querida mãe que se foi. Cota, permita-me que eu te confesse que eu nunca fui do tipo que vive do seu sober. Quando os Dream Boys perderam o seu vocalista principal, se não o seu irmão Phil Jr., vários foram os cantores angolanos que se juntaram em fazer uma homenagem direcionada ao Phil, intitulado Estrela Linda. Phil, é com lágrimas nos olhos que eu tô a cantar para ti. Não era suposto ser assim. Para não pensar que essa é uma prática comum dos angolanos, lá na América, Charles Puth, Wiz Khalifa, após a morte do Paul Walker, decidiram então fazer uma música de homenagem ao grande Paul Walker, conforme eu referi há instantes no título See You Again. Entrando diretamente nos versos que compõem essa música Pai Nosso, ela começa com o Prodígio a rimar e sobre as lamentações do mesmo, por cima deste mesmo beat melódico, por sinal, o Prodígio tem uma frase que chama tanta atenção, que é: não sei se pedir desculpas adianta, mas não fui ao funeral nem visitei a campa. Não sei se pedir desculpas adianta, não fui ao funeral, nunca visitei a campa. Essa é uma frase bastante forte, que se não interpretares da melhor forma possível, vais pensar que o mesmo foi arrogante em se fazer passar do mais ocupado possível, porque nós sabemos que o Prodígio vive em Portugal, os seus pais vivem em Angola. E mesmo após o passamento físico, mesmo revela aqui então que não conseguiu ir ao funeral nem visitar a campa até nos dias de hoje. Mas isso tem um sentido muito positivo, se não forte, porque quando a gente é muito apegado à pessoa, e nós temos visto isso no nosso dia a dia, infelizmente nesses momentos totalmente fúnebres ou tristes, que muitos não conseguem ir até o funeral porque acabam por ter muitos ataques de desmaios. E mesmo assim outros, meses ou dias depois, não conseguem encarar a realidade em fazer uma visita, senão mesmo em pisar no cemitério e admitir que a pessoa que mais amava ou que o mais tinha como próximo acabou de se ir ou de não existir mais neste mundo dos vivos. Tal como eu referi logo no princípio, esta é uma música que não simplesmente vem falar ou acudir dos pais, das qualidades dos pais, mas também mostrando a irresponsabilidade, se não aqueles pais que não prestam atenção do poder paternal aos seus filhos. E Prodígio, continuando, ele deixa bem claro ao Dita Finha a seguinte mensagem. Eu disse ao Dita Finha, liga pro teu velho, porque mesmo que eu quisesse não posso ligar pro meu. Ou seja, por mais coisas que existam, o Prodígio acredita que há sempre perdão e é sim possível poder ter uma relação muito boa, pese embora algumas controvérsias, porque muitos são os pais que abandonam os seus filhos e 20 anos ou 15 anos depois, os mesmos estarem sucedidos, aparece que é para poder recuperar o tempo perdido. E outros são os pais
que acabam então por desrespeitar os filhos, mesmo após os mesmos se fazerem a sociedade ou terem um posicionamento muito fixos. Mas o prodígio, a título de conselho, mesmo magoado pela situação de não ter o seu pai muito próximo ou ainda vivo, pede ao Dita Finha para esquecer os problemas e para o mesmo dar o braço a torcer, porque disse que pai é sempre pai, até porque os mesmos são os nossos deuses na terra. Por mais que estejam totalmente errados, nós como os filhos devemos sempre chamar a atenção no sentido de poder resgatar aquele amor, se não mesmo a amizade. Não é simplesmente o prodígio que chora o pai, pois recentemente o C4 Pedro também perdeu o seu. Sim, o Senhor Lisboa Santo. E no refrão, o C4 Pedro canta o seguinte: Pra quem ainda tem pai, me diz como é o teu pai. Me diz como é que está o teu pai. Porque não importa, tal como eu disse, a situação que se passa ou que se passou, mas enquanto ele existir, diz-me ou conta-lhe como é que está o teu pai. Tem uma boa relação, ele está bem, precisa de ajuda, não precisa, tens visitado ele, tens com bastante frequência ligado uma vez ou outra. Como? E a resposta aparece então para poder rimar, mas no sentido de poder desabafar, o nosso grande rapper Dita Finha. Mau pai nunca será bom avô. Mau pai nunca será bom avô, pois ele acredita se o mesmo não foi bom como pai para ele que é filho, ele não transmitirá então aquele amor para o seu filho, ou seja, para o neto que é filho do Dita Finha. Por isso ele diz: mau pai nunca será bom avô. Essa frase tem diversos entendimentos, porque pronto, se você que é meu pai não me visita, não temos uma relação saudável, tu não terás coragem de poder vir à minha casa sob baixo do meu teto, dar carinho ou dar amor ao meu filho. E ele continuando diz: vários fizeram filhos, mas poucos são pais. Não tem por que subentender essa determinada frase, porque é bem claro. Vários, durante essa sociedade, principalmente os adolescentes de uns 3 anos para cá, ou mesmo os jovens da atualidade, acabam fugindo do poder paternal, fazendo assim filho e depois renegar os mesmos, dizendo que eu vou simplesmente assumir a criança e não a mãe. Por isso ele diz isso. Por mais que faças filhos, não significa que tu és pai, porque há muitos filhos que depois cresçam e renegam os seus pais fruto daquele mau tratamento, se não mesmo de não prestar atenção durante o período que se devia prestar atenção, os mesmos desconsideram. E para terminar, o Dita Finha diz o seguinte: não há dor maior do que um filho fazer o funeral de um pai vivo. Mesmo acredita assim substancialmente que o seu pai não faz parte do mundo dos vivos. Por essa mesma frase, o mesmo acredita que tem o seu pai muito além, ou como se tivesse morrido, porque para eles não tem uma ligação sequer. Vocês se recordam do que se passou nas redes sociais, principalmente pelas informações que acabaram por aparecer nas redes sociais, afirmando que o Dita Finha supostamente teria agredido o seu pai. Então o Dita Finha diz: não há nada pior do que fazer funeral de um pai vivo. É como se ele tivesse morrido, porque mesmo estando presente ou vivendo, não se tem uma relação como devia ter. Por mais ajuda, do jeito que ele diz, que o mesmo ofereceu ao seu pai para poder resgatar, ter uma saúde como devia ser, não consegue. Então esta é a música Pai Nosso que os mesmos acabaram então dando voz, não simplesmente nos seus problemas, mas também muitos internautas e muita gente se tem identificado pelas palavras que nelas foram então cantadas. Atenção que o pai tem um poder super especial e várias definições. Para os religiosos, ou em termos bíblicos, a figura paterna se transmite ou se traduz como padre. E no contexto bíblico, a palavra pai é frequentemente usada para se referir a Deus, o Criador do universo e Pai de Cristo Jesus. Se preferis ainda, o homem que cria e educa a criança ou adolescente que não foi gerado por ele, mas com quem estabelece laços paternais. Ou seja, pai não é simplesmente aquele que acaba por fazer um determinado filho, mas aquele que recebe na sua guarda, ou na sua honra, ou na sua glória, ou então em seu meio, acolhe como se fosse um filho, trata como se fosse um filho. Os tais dito, pais não biológicos recebem também um título de pai que o mundo se tem visto ou conquistado nos últimos tempos. Esta é a grande música do prodígio C4 Pedro e também Dita Finha. Se até agora ainda não ouviste a música, corre agora para o YouTube e acessa aí, porque a música está muito boa e parabéns aos mesmos, em que teceu palavras maravilhosas e outras de uma forma assim, não muito simpática, acabou por levar à realidade de muitos pais que existem na face da terra.